então é um formato diferente, então a ideia é que a gente possa mostrar até o nosso rosto, então quem tiver descabelada, no final das contas, pode dar uma penteada no cabelo aí, eu não tenho esse problema, mas a ideia é que a gente possa se ver. Se animar aí, pode mostrar o rosto para que a gente veja, de fato, a cara do outro. Nós vamos esperar mais uns minutinhos. Seja bem-vinda, Laura. Vamos esperar mais uns minutinhos e dê tempo que as pessoas possam entrar, tá? Então, vamos aproveitar para nos ambientar. Está tocando ao fundo. Se alguém quiser pegar sua aguinha para fluidificar, ou quiser pegar também seu remedinho homeopático, para potencializar o efeito do remédio. Boa noite, Thaís. Boa noite, Laura. Boa noite, Luciana. Boa noite, Renata, que acaba de entrar também. Um iPhone aí que a gente não consegue ainda saber o que está por trás do iPhone. Paula de Souza. Bom, já demos 5 minutos aí, vamos dar início? Quer que tire a música? Não, está tão tranquilo que não precisa. Olha, vou fazer um comentário aqui com todos que estão aqui presentes. Nós, SIC, fazemos às terças-feiras a reunião de oração e de leitura de um livro para estudo, nesse formato do Zoom. E tem sido muito bom, porque a verdade é que a gente consegue olhar um para a cara do outro,
consegue fazer uma troca um pouco melhor. Só sem se ver, vamos dizer assim. Eu vou chamar vocês todos a oportunidade de poder ligar a câmera para que a gente possa se ver. Se no momento isso não for possível neste momento, dizer que no final, pelo menos, na hora que a ideia for fazer um passe, que a gente possa sim ver então o rostinho de cada um de vocês, tá bom? Então esse formato é um formato que a gente entendeu que era mais oportuno, vista que a gente não consegue mais fazer presencialmente, tendo em vista que o local que a gente vinha fazendo, ele foi um local alugado e o proprietário pediu, então, a casa de volta. De qualquer forma, você tira o presencial, mas a gente abre a oportunidade de mais pessoas poderem participar, olhando para nós e participando efetivamente nesse presencial virtual, que é o que a gente está nesse momento. É uma satisfação muito grande poder vê-los todos aqui. Reinício é o 9º ano de Psique e estamos, pela verdade, muito felizes com poder iniciar mais um ano, esperando de fato que a Casa de Padre Pio fique pronta o mais rapidamente possível. A gente espera que por volta de abril, maio, alguma coisa assim, a casa já esteja disponível e a gente possa, então, já na nossa verdadeira casa, fazer encontro lá presencialmente, inclusive com menos drama, vamos dizer assim, na questão da Covid e tudo mais, e da própria gripe, que aí nos vem atacando nessas últimas semanas. Então, sejam todos muito bem-vindos. A ideia aqui, mais uma vez, é seguir o script, que é fazer uma oração inicial para iniciar os trabalhos. Depois, a Vânia, uma companheira nossa, vai fazer uma leitura de uma mensagem. A gente chama a Catarine, que hoje vai fazer a nossa palestra. Em seguida, a ideia é que nós, médiums, possamos, colocando uma música e lendo alguma mensagem, tudo mais, a gente possa fazer um passe virtual em quem está aqui assistindo. Então, quem não quiser, mais uma vez, colocar a carinha agora, pelo menos na hora do passe, a ideia é que a gente possa ver vocês e nós vamos, então, ali dar um passe para que vocês possam, a gente possa vê-los e vocês, então, possam receber esse passe virtual. A gente faz isso uma vez mais às terças-feiras, no nosso encontro, e funciona muito bem. A gente consegue sentir, de fato, a energia, cada um na sua casa. Vou lembrá-las aqui, de que deixem um copo com água ao seu lado, para que, ao longo da palestra e tudo mais, e durante o próprio passe, o copo seja fluidificado para que a gente tome, então, no final. Então, vamos dar início, só vou me concentrar um segundo e aí eu vou fazer uma oração inicial. A Vânia vai ler a mensagem primeiro, né? Pode ler, então, Vânia, por favor. Boa noite, meus queridos irmãos. Eu vou ler aqui uma oração que se chama Oração da Realização. Querido Pai, agradeço por este novo dia, pelos pequenos e grandes dons que colocaste em nosso caminho, a cada instante dessa jornada. Agradeço por descobrir que dar e receber são, na verdade, uma mesma coisa. Agradeço até mesmo pelas dificuldades do caminho, porque sei que por trás de cada obstáculo há grande luz a ser revelada. Que Deus me ajude a ampliar minha visão e a perceber que minha realidade é fruto do foco de meus pensamentos. Assim, poderei lembrar que vejo o mundo e as pessoas não como elas são, mas como eu sou.
É minha decisão, a partir de agora, colocar o foco naquilo que é construtivo e, para tal, me determino a plantar as mais positivas sementes. Peço força para desenvolver a virtude do desapego, para que possa lembrar que nada de material nos restará quando deixarmos este mundo físico. É com humildade que abandono agora minhas expectativas, porque sei que meu poder é ilusório. A força que guia minha vida vem de um lugar único e maravilhoso, e muito acima do meu controle. Guiado por essa força, jamais desistirei daquilo que realmente acredito, da minha missão de levar luz ao mundo e aos que me cercam. Assim seja. Graças a Deus. Linda mensagem, graças a Deus. Assim, com essa mensagem bonita, vamos dar início aos nossos trabalhos do Psique do ano de 2022. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido amado Mestre, todos os nossos amigos espirituais que conosco convivem, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós o tempo inteiro. Anjos da guarda, nosso mentor espiritual, que nos acompanha desde o início de nossa jornada. Nosso muito obrigado. A egrégora do pronto socorro das Irmãs Clarissas. Este grupo ao qual levamos o nome e que faz um trabalho intenso aqui no plano encarnado, assim como no plano dos desencarnados. Nosso agradecimento profundo de podermos fazer parte. Nós possamos ser muito iluminados ao longo deste ano, podendo trazer uma palavra confortadora, uma palavra esclarecedora, com as nossas palestras e também, da mesma forma, com o nosso passe virtual, que seja muito bem recebido por todos aqueles que estão assim, nos assistindo. Que recebam naquele momento, neste momento de paz, toda a energia necessária de cura, que é o que a gente faz quando estamos presencialmente. Então, mais uma vez, que possamos iniciar a nossa jornada deste ano tão importante, onde passamos por dificuldades ao longo desses últimos meses, estamos aqui nós, uma vez mais, com o intuito de nos renovar. Esse é o intuito. Nos renovar, ter coragem para avançarmos em nosso dia a dia. Então, vou chamar nesse momento a Catarine para dar início à nossa palestra de hoje. Catarine, acabou que a gente não falou sobre o tema da palestra. Então, você possa fazer essa introdução, diz sobre o tema e pode, então, desenvolver e que você possa fazer uma ótima palestra para todos nós. Viu? Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Pronto Socorro das Irmãs Clarissas. Alguém está nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Alguém está entrando aqui nessa salinha? Quer dizer, nessa sala é a primeira vez, né? Mas alguém está conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez aí, que queira se manifestar, levantar a mão? Não, são todos já antigos, velhos amigos. Então, sejam muito bem-vindos nesse reencontro, que é coordenado pela nossa mentora Inês de Assis. A gente está igual pasta de dente. Vai acabando e aperta daqui, sai um pouquinho, até extrair tudo que pode extrair. Tem um espaço, a gente vai. A casa de Padre Pio entra em obra, a gente vai para outro lugar. E assim a gente vai se adaptando. Teve a pandemia, a gente ficava fazendo pelo YouTube. Agora tem esse modelo do Zoom aqui que a gente está experimentando. Mas o mais importante é a gente perseverar no caminho do bem. E eu quero já iniciar a nossa palestra de hoje avisando que isso está sendo gravado. Eu vou, inclusive, colocar
Só mais a minha imagem aqui em cima, para que quem não quiser aparecer, quem se sentir desconfortável nesse momento, né, da palestra, que pode tirar a câmerazinha, depois na hora do passe a gente vai parar de gravar e aí pode colocar de volta, como o Ricardo falou, tá? Porque a nossa ideia é tentar subir isso depois para o YouTube para quem não pôde assistir, tá bom? Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre a hora da oração. Na hora da oração, nesse modelo novo, a gente vai estar em prece. Então, se você estiver tentando entrar na hora que a gente estiver em oração, ninguém vai te aceitar na sala. Então, tenha um pouquinho de paciência, que passado esse momento você vai ser inserido no grupo, tá? Bom, aproveitando a fala da Vânia, que foi uma mensagem muito bonita, de encorajamento para que a gente possa começar o ano com mais firmeza, com mais coragem. Cada um de nós tem vivido seus dramas, suas experiências de desafio, né? E essas experiências, elas não são privilégio de uns, elas batem na porta de todos, né? Então, essa mensagem de encorajamento, ela vem muito a calhar com nosso bate-papo de hoje, que vai ser inspirado nesse livro daqui, ó, que foi o último livro que foi psicografado pelo Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, chamado Vida Plena. E eu fiz uma apresentaçãozinha para que vocês não ficassem, não fosse uma coisa muito... Veja se está dando para ver com... Vê assim tá bom a apresentação ou está cortando? Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá. Então, esse livro, né, Vida Plena, ele já tem uma mensagem aqui, ó, que já é uma mensagem que tem bastante... Se a gente ficasse só nesse pedacinho aqui do livro, vive hoje em harmonia com o universo e triunfarás, já daria uma palestra inteira falando sobre isso, né? Olha só, vive hoje, hoje. Não é o ontem e nem o desespero do futuro, né? Vive hoje em harmonia com o universo e triunfarás. Então, todas as mensagens do livro estão pautadas no incentivo para que a gente aprenda a viver o presente, em harmonia com o universo ao qual nós fazemos parte enquanto espíritos eternos. E ele traz uma mensagem já nesse primeiro capítulo, que fala de encorajamento, viu, Vânia? Nesse primeiro capítulo, ele já fala assim, ó, confia no teu esforço e na divina providência. Se você confiar só na divina providência e não se esforçar, você não vai a lugar nenhum. Se você se esforça muito, mas vive no desespero da matéria, não confia na divindade, você também tem uma tendência a desistir por cansaço. Olha que interessante, que está sempre vigilante, pronta para auxiliar todos aqueles que se lhe entregam, né? E se entregam em qualquer lugar que nós possamos estar. Independente da tradição religiosa que a gente queira seguir ou não. Você está lendo o segundo slide, é isso? Não, o primeiro. Mas o primeiro slide foi no segundo slide, por favor. Já está, não foi? Não. Tá. Então, vou fazer... E agora, vocês estão vendo? Agora, sim. Sim? Sim. Então, vamos ficar aqui mesmo. Então, essa passagem daqui, ó, já diz a quem veio, né? E o primeiro capítulo desse livro é um capítulo todo de encorajamento, nos convidando a sermos fiéis até o fim. Se vocês pudessem soltar o microfone agora, não sei se o nosso coordenador liberaria isso agora, talvez criasse um tumulto, mas do que se trataria essa fidelidade, né?
O que seria essa fidelidade? A quem eu deveria ser fiel até o fim? Né? Vamos imaginar aí qual é a proposta dessa fidelidade, né? Então, com essa pergunta daí, a quem devemos ser fiéis, no final quem a gente responde, né? No final a gente vai trazer a resposta. Mas vamos fazer o caminho para tentar descobrir a quem a gente deve ser fiel até o fim. Então, ele começa falando assim: por mais perturbadoras e afligentes sejam as circunstâncias e a convivência com as demais pessoas do teu círculo de amizade ou não, porfia nos teus bons ideais e objetivos existenciais. Então, ele já começa falando que todos nós passamos por dificuldades, principalmente nos nossos relacionamentos, independente de quais sejam, familiares, amigos, de círculos mais próximos, às vezes um pouco mais afastados, mas todos nós passamos por dificuldade nos nossos relacionamentos, né? E que nos traz bastante aflição. Se a gente vive isolado, a gente não vai ter dificuldade nenhuma, porque a pedra, o máximo que ela vai fazer é a gente tropeçar nela e ficar com raiva dela, mas ela não vai retrucar, né? Ela vai continuar como pedra, ela não vai revidar. E aí, por enquanto, os nossos grandes desafios permanecem ocultos, né? Porque os desafios aparecem mesmo quando a gente começa a conviver com o outro. Aí ela fala assim, ó, não aguardes entendimento e cooperação dos outros em relação ao que realizas, porquanto a tua é a atividade que faculta a libertação da ignorância e da crueldade, e a da crueldade. Então, mais uma vez, ela nos propondo um encorajamento diante dos momentos difíceis, mas esse agora um pouco diferente. Esse momento difícil que ela está propondo a gente permanecer corajoso é quando a gente, além de se relacionar com o outro, a gente ainda busca fazer o bem. E aí a gente não recebe o entendimento que a gente espera do outro em relação à nossa postura, em relação ao nosso comportamento. Embora esperes consciente ou inconscientemente compreensão e ajuda, porque anelas pelo bem da coletividade, talvez os demais não estejam interessados no que te fascina e não têm qualquer compromisso contigo. O deles é um destino diferente ao qual se vinculam. A gente já deveria ter noção disso, né? Porque quando Jesus esteve na Terra, quantos pararam para ouvi-lo? Quantos, de fato, resolveram abrir mão daquilo que faziam, dos velhos hábitos, as velhas posturas, a cultura materialista para ouvir Jesus? Poucos, né? Mas ainda assim ele permitiu que a gente caminhasse no nosso processo evolutivo. Mas a gente espera ansiosamente que o outro reconheça aquilo que a gente oferece de melhor. Então, veja, aqui nessa parte ele fala tanto daqueles momentos que a gente tem dificuldade nos relacionamentos com as pessoas, e também quando a gente tem dificuldade nos relacionamentos, porque a gente tenta oferecer algo de melhor e não tem esse reconhecimento. Ao contrário, né? Aí a gente começa a ter que trabalhar o perdão. Todas as vezes que a gente coloca uma expectativa no outro, da forma como a gente gostaria que o outro tivesse que agir, se posicionar, nesse momento, se prepare para trabalhar o perdão. Porque a gente não controla nem as nossas ações. Como a gente pode controlar a ação e a atitude do outro que tem uma história pregressa nossa, que foi criado numa educação, numa cultura com relações diferentes da nossa. Mas a gente ainda assim deseja que ele tenha um comportamento conforme a nossa imaginação. E se frustra. Tá? Continuando. Estão contigo, mas ainda assim, né? É da nossa natureza ficar triste, é da nossa natureza se frustrar, né? Se magoar faz parte. Jesus também chorou. Jesus também ficou triste diante da negação de tantos
E ele só foi oferecer o amor dele, né? Ele não foi nem cobrar uma atitude diferente do outro. Ele foi simplesmente oferecer o amor dele, independente de qualquer coisa, né? Ele também ficou triste vendo as pessoas, mas não porque as pessoas não estavam retribuindo como ele gostaria, mas por entender que elas estavam postergando séculos de existências para a vida delas, tá? Em sofrimento. Séculos de existências em sofrimento. Mas eles falam assim, ó, estão contigo, mas têm as tuas próprias aspirações, buscando diferentes formas de viver. Então, a Joana, nessa parte, ela está oferecendo para a gente uma oportunidade de desenvolvermos a nossa empatia. Olha, as pessoas, mesmo aquelas que convivem com vocês, porque tem aquelas que a gente nem convive mais, né? E tudo aquilo que a pessoa fez de bom foi para o lixo, porque agora só vale as coisas que a pessoa fez de ruim, tá? Mas ainda existem aquelas que a gente ainda convive. Mas elas têm formas diferentes de pensar, de agir, elas têm aspirações, porque são almas livres, todos nós nascemos como almas livres. O nosso Deus é um Deus que nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu a liberdade de fazermos as nossas escolhas. Então, não podemos, de forma alguma, imaginar que seremos nós que vamos interferir nisso, embora podemos, sim, influenciar positivamente. Tá? Alguns são simpáticos contigo, que não significa terem compromisso com o que faças ou estimas. De igual maneira, corre contigo em relação a eles. Desde quando passaste a reflexionar nos ensinamentos de Jesus e compreendestes os enganos que te movimentavas, entendeste a necessidade de operar mudanças interiores e oferecer esses conhecimentos libertadores a todos que conheces ou não, na expectativa de que serias recebido com júbilo. Isso é muito natural. Quando a gente começa a entender realmente a mensagem de Jesus, ou independente de ser Jesus, mas a mensagem do Avatar, que você se afiniza mais, né? Que é uma mensagem de amor, a gente tem uma tendência de querer mostrar, levar isso para os nossos filhos, né? Principalmente pai, né? Pai é sempre assim, tem uma coisa boa que ele percebe que fez bem para ele, ele já quer passar para o filho, né? Para os nossos companheiros, para harmonizar a ambiência da casa, para alguns amigos mais próximos, né? É natural que a gente queira compartilhar, mas às vezes não é isso que inspira naquele momento a alma deles. Ou pode ser que venha a inspirar, mas num outro contexto, numa outra situação. Ainda não é o momento do despertar dentro daquela situação para aquela pessoa. No passado também não foi o nosso. E com certeza tivemos convites. E com certeza passaram despercebidos a nós. Tá? Porque estávamos distraídos com outras coisas. E, continuando, né? Cadê? Me perdi. Cadê, Rick? Me ajuda aqui. Porque eu coloquei meu celular na frente, eu não estava acompanhando. Lê do engano, logo embaixo ali. Ótimo, obrigada. Então, lê do engano que cultivas. Veja, é um engano que nós cultivamos. Além da gente saber que é um engano, não basta saber que é um engano e tudo bem, me enganei. Não, eu continuo cultivando a expectativa de querer que o outro tenha aquele comportamento conforme os meus ideais, tá? Porém, voltar-se contra ti e tentar crucificar-te. Então, o que acontece? Esse engano vai voltar-se contra nós, através de nós mesmos, que nos transformaremos em carrascos de nós mesmos e do outro, querendo que o outro se modifique a golpes verbais, às vezes, né? E o outro também irá se revoltar conosco, porque ele vai se sentir violentado, como se a forma dele ser não tivesse valor, não tivesse uma importância, só tem importância da forma como a gente enxerga, tá? Muitas vezes é assim que acontece do outro, embora você esteja oferecendo para ele algo claramente tão positivo, mas para ele não consegue enxergar dessa forma. Percebeste a excelência da paz que te fazia muita falta.
embora não identificasse de maneira clara, né? Então, às vezes, a gente está nos projetos da vida, envolvidos nos projetos da vida, e é uma correria para conquistar um emprego, para passar num mestrado, para poder entrar numa vaga tal, para conquistar um relacionamento. Então, fazemos um esforço danado para comprar um imóvel, para comprar um carro, para fazer uma viagem, nos endividamos, e aquela loucura toda, e de repente a gente se cansa e fala, nossa, não tenho paz, porque todos os projetos materiais que eu busco, ainda que eu concretize, parece sempre me faltar essa paz. E quando nós nos encontramos com Jesus, na materialização dos seus ensinamentos, nós respiramos essa paz, né? Sentias o fastio que o erro produz nos indivíduos, o vigoroso mal-estar que expressa a inutilidade de certos prazeres, que mais comprometem do que agradam, sem proporcionar harmonia. Quantas vezes, né, a gente acaba se prendendo a situações e a prazeres momentâneos que agravam, às vezes, mais as situações, né? Às vezes é um companheiro que tem dificuldade de ter mais comprometimento com o seu lar e quer porque quer sair, experimentar a vida, experimentar o mundo, e aí abre mão de certos momentos para depois ver o seu lar em atritos, em desavenças, em brigas e terrores psicológicos. Às vezes é a companheira que não consegue enxergar as necessidades do seu companheiro e quer impor uma forma de ser e de existir a qualquer custo, controlando todos os movimentos, controlando todas as situações, gerando também animosidade, né? Mas por base daquilo que ela entende como é certo, como é melhor, que satisfaça os seus desejos e os seus caprichos, ela consegue, às vezes, até, infelizmente, a gente vê situações de mães manipulando os filhos para conseguirem aquilo que acham que será uma vitória, né? E ainda usa, né, o nome da família para poder criar confusões mentais, né, nos filhos, na relação da estrutura familiar, né? Quando sentias os prejuízos das irregularidades praticadas, ao invés da meditação necessária à preparação, mais chafurdavas nos lóbregos prazeres embriagadores dos sentidos e perdias a capacidade de discernimento. Sai por aí, vai sair consumindo tudo. Não, agora eu vou para o shopping, vou comprar todas as roupas, tudo que eu posso comprar. Ou então vou atrás da minha amiga, vou descascar o meu marido, descascar meu filho, botar ele... Não serve para nada, vou botar ele abaixo, mas eu vou estar me satisfazendo, né, de alguma forma. Em vez de buscar a meditação, a oração e o silêncio, para que aqueles que são mais sábios do que nós possam nos intuir da melhor forma de lidar com aquele problema e aquele desafio. Desconhecias, porém, a mensagem de Jesus, ou melhor, tinha notícias a seu respeito, porém, nunca te detivestes a examinar os conteúdos maravilhosos de que é portadora. Isso é muito interessante, né? Porque ela traz para a gente, a Joana aqui, a responsabilidade das nossas escolhas. Porque a gente fala assim, mas eu não conhecia, eu não tinha ciência desse... Verdade, né? É verdade. Às vezes a gente está fazendo aquilo, é o melhor que a gente consegue fazer. Naquele momento. Mas a verdade também é que se alguém chegasse e nos oferecesse o ensinamento de Jesus, como reagiríamos? Ai, que coisa chata, que coisa brega, lá vem esse crente falando. Jovem é muito assim, né? Quando a mãe começa a falar de Jesus, de amor, ai, que saco, lá vem você falando negócio de Jesus de novo, né? E vai se repetindo, é um ciclo, né? Você cresce, aí você começa a perceber o quanto que os ensinamentos de Jesus trazem paz, amor, harmonia, bem-estar. Mas quando a gente é jovem, a gente acha que, né, isso aí é bobagem. Já está virando crente, como se ser crente fosse uma coisa já ruim, né?
Inclusive, eu estou lembrando aqui que você não pode hoje em dia falar mais nada porque você é politicamente errado. Mas se você falar que segue Jesus, eles podem te xingar, falar mal de você, que não é politicamente errado, né? Vocês já repararam isso? Você pode falar qualquer coisa. Você fala qualquer opinião um pouco, às vezes, mais intensa. Ai, não. Mas você é preconceituosa, você é isso, você... Nem intensa, mas às vezes uma opinião simples. Você é preconceituoso, você é isso, você é aquilo. Mas se você falar de Jesus, já te tascam uma pedra. Mas ninguém é preconceituoso para ouvir de Jesus, né? Bom, vou guardar isso daí. Guarda para mim, Rick, para a gente usar essa aqui em casa. Ouvias falar-se a seu respeito, mas não entendia o poder que possui de modificar a estrutura do pensamento vulgar e proporcionar lucidez da existência digna e tranquila. Então, gente, a nossa mente é uma usina poderosa de materializações e cocriações constantes. Incessante. Isso que a Vânia leu, tudo que acontece na nossa vida, ao nosso redor, é fruto de uma cocriação de nossos pensamentos. Ah, mas espera, Catarina, eu não quero cocriar tantos horrores. Então, vamos pensar um pouquinho. Você sente ciúme? Então, você tem alguma afinidade com aquela pessoa que no momento de ciúme fez uma loucura. Você sente inveja? Então, se você sente inveja, você tem alguma afinidade com aquela pessoa que perdeu a vida para secar uma outra pessoa, obsediar a outra pessoa, seguir os passos até minguar a outra pessoa. Você não chegou ao extremo. A outra pessoa se deixou levar, mas se você tem, ela também tem, nós estamos numa afinidade. Você fica com raiva? Você tem cólera? Tem raiva? Ah, então você também tem a mesma emoção que aquela pessoa que se deixou dominar por esta raiva, por esta cólera e cometeu um extermínio. A diferença é que são proporções diferentes. Mas enquanto tivermos esta mesma emoção que nos domina em alguns momentos, estamos no planeta certo, cocriando juntos esta realidade. Mas isso pode mudar. Aliás, é nosso dever mudar depois que conseguimos mergulhar principalmente nas belezas de seguir Jesus. Ao tornar-lhe conhecimento, hoje desvelados pelos imortais que te vieram demonstrar a plenitude do pós-desencarnação, tiraste a venda dos teus olhos e percebestes a grandeza luminosa da vida, que antes te apresentava sombria e pesada. Que maravilha saber que depois dessa vida eu continuarei vivo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho medo de morrer. Tem gente que fala assim, mas você é espírita, você tem medo de morrer? Tenho. Eu tenho certeza que encarnações, mais encarnações, meus desencarnes foram trágicos. Não fui para nenhum lugarzinho lindo e maravilhoso de primeira. Não fui, tenho certeza. E isso traumatizou. Está guardado lá no meu tálamo, na minha secretária eletrônica, essas memórias que ficam armazenadas de vidas passadas que a gente carrega. Está armazenado no perispírito. Porque só em pensar de morrer, eu já fico pensando assim, ai meu Deus do céu, para onde que eu vou quando eu desencarnar? Mesmo sabendo que eu vou continuar fazendo tudo aquilo que a minha mente já faz. Vem esse temor, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. É maravilhoso pensar que ao desencarnar eu vou encontrar todos esses amigos espirituais que nos sopram aos ouvidos, que nos orientam, que estão torcendo por nós, famílias espirituais que nós deixamos do outro lado, que nos ajudaram no nosso preparo reencarnatório. Da mesma forma que a gente sofre quando deixa a família aqui, a gente sofre quando deixa a família de lá. A gente sente a dor também da saudade por abandonar eles e sofre mais.
Porque a gente sabe que aqui na Terra a gente vai ser testado de todas as formas. O quanto que a gente vai dar vazão a todas essas emoções que precisamos trabalhar, tá? É natural, portanto, que sofras discriminação e suspeita, qual fazias também aqueles que se dedicavam à abnegação e ao trabalho de autoiluminação. Quantas vezes a gente já falou mal, ou já desdenhou, ou já olhou com os olhos assim esquisitinhos para aquelas pessoas que não estavam lá no meio da galera, bebendo, saindo, curtindo, que estavam lá sentados, meditando. Quantas vezes tem um conhecido meu que ele fala que o irmão dele está sempre meditando, né? E ele trabalha com musicoterapia. E esse amigo, ele é mais materialista, esse meu amigo. Ele tem um coração maravilhoso, mas ele é mais materialista. E aí, quando ele vê eu pergunto do irmão dele, ele sempre fala, fulano é doido, né? Tá sempre lá naquelas maluquices dele de meditação, de ficar botando aqueles sons malucos. Então, é um olhar preconceituoso, né? Fora que a gente vai abrindo mão de viver um pouco essa espiritualidade para priorizar sempre as coisas materiais. Sempre colocando a nossa vida espiritual no segundo plano, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sexto, ou sei lá, já está até debaixo do tapete, a gente não consegue mais nem ver o plano que ele está, né? Então, a gente faz muito isso. Essa negação não é um certo preconceito que a gente tem, às vezes, com aquilo que é tão sagrado, né? Não te permitas, porém, desfalecimento nem receio ante as agressões dos iludidos no poder temporal, dos vaidosos, dos comprometidos com realidade nenhuma. Olha que interessante. Isso tudo que a gente vive, essa criação material que a gente vive, não é real. Ah, mas peraí, Catarina, eu estou tocando, eu estou bebendo, eu estou segurando. Por que não é real? Porque o que é real é a verdadeira vida, é a vida do espírito imortal, é a energia, isso é real. Isso tudo aqui, que hoje é e amanhã não é, que se acaba e se transforma, não é real. O espírito é eterno. Isso aqui é tudo passageiro. E foi cocriado e tem sido cocriado. Antigamente você escovava o dente com folha. Hoje em dia já é uma escova de dente toda cheia de bambambam. Hoje em dia a gente se comunica, isso aqui é um shopping, ó. Isso aqui é um shopping que a gente carrega dentro do nosso bolso. Tá? Você abre isso aqui, você fala com o mundo inteiro. Você entra em qualquer shopping, em qualquer galeria, em qualquer lugar. Tá? Então, o que era antes um shopping físico ou uma mercearia física está se modificando. E aquilo parou de existir, então não é mais real, não tem mais vida. Cabe-te semear exemplos de fé que demonstram a tua capacidade de promover a verdade. O que seria isso? É nos momentos de maior desafio, de dificuldade que nos encontramos, provar a nossa fé. Provar que, apesar do que estamos vivendo, nós cremos, nós sabemos que somos espíritos imortais, que tudo isso é passageiro, que hoje eu estou vivendo essa experiência, amanhã não vou viver mais. E através desse exemplo de fé, daquele que crê e sabe que é filho de um Deus e que é um espírito imortal, através desse exemplo, tocar o coração do outro. Nossa, você é feliz, né? Mesmo passando por tudo isso. A ciência hoje tem investigado maciçamente a mente dessas pessoas que, mesmo passando por tantos desafios e dificuldades na vida, são felizes, têm paz, enquanto outras que parecem ser providas de toda sorte de bem material são extremamente infelizes. A hora de ser... Tem-se que trabalhar o solo adusto ou sem vitalidade, coberto ou não de cardos e relvas perversas. A hora de semear surgem
novos perigos que devem ser vencidos logo após pelas plântulas frágeis e pelos seus zeladores. Somente com a perseverança no tempo é que se pode ver a vida vegetal triunfar. Então, olha só, Joana não está iludindo a gente. Não é possível você viver num planeta em que a maioria das pessoas vibram ainda um mundo materialista, um mundo imediatista, que são tomadas pelas suas paixões. Não é possível você ter um mundo de paz e felicidade. Não é possível isso acontecer. Então, ela nos traz a realidade. Você vai encontrar com isso. Mas persevere, como tantos outros perseveraram. E você vai encontrar a felicidade. Confia no teu esforço e na divina providência, que está sempre vigilante. Olha que lindo! Persevera, você nunca esteve só. Você acha que você está só? Você está sentindo essa dor de agora? Está achando que você está só? Você nunca esteve só. Nunca e jamais. Porque Deus sempre está conosco, enviando seus mensageiros de luz. Essa divindade está sempre pronta para auxiliar todos aqueles que se lhe entregam. O que quer dizer? Se eu me entrego à revolta... mas peraí. Então, para que eu tenha ajuda de Deus, eu tenho que acreditar nele. Senão, ele não me ajuda. Ele vai ajudar a gente de qualquer forma. Mas como é que eu vou conseguir ser ajudado se eu não acredito que aquilo pode me ajudar? É o cúmulo do orgulho. Por isso que ela pede para que a gente se entregue a Deus. Porque neste movimento, a gente vai reabastecer nossas forças. Como? A gente vai se unir a quem está torcendo por nós, vibrando por nós. Para quem está caminhando conosco, invisível aos nossos olhos materiais, mas completamente perceptíveis aos nossos corações. Tá? A história demonstra-nos, mediante lições empolgantes, o valor da fidelidade aos próprios ideais. Abraham Lincoln, por exemplo, para alcançar a glória da imortalidade, candidatou-se a posições políticas de relevo várias vezes e perdeu-as todas. Insistiu à exaustão e logrou os seus objetivos como presidente da República do seu país. Libertou os escravos. Era o sonho dele, virar presidente para libertar os escravos. E ele tentou várias vezes e não conseguiu. E quando ele entrou, ele viveu a terrível guerra de secessão e pagou com a vida a coragem de amar e servir o seu país. Olha que coisa mais linda. Como que essa pessoa tinha tanta coragem de enfrentar o mundo? Convicção nos seus ideais de amor. O amor faz isso. O amor motiva a gente. O amor faz a gente ir além. Faz a gente perseverar. Mas que amor é esse? É o amor que nós nos apegamos. É a nossa escolha. Quem que eu vou escolher? Me fortalecer e me apegar ao amor? Ou ficar remoendo as dores e os sofrimentos? O jovem pastor Martin Luther King Jr. teve o sonho de ver livres os seus irmãos de ascendência africana e foi sacrificado, apesar das homenagens que recebeu em vida, padeceu angústias inimagináveis. Os discípulos de Jesus saíram a ensinar e a viver o evangelho, porém foram perseguidos cruelmente, caluniados até serem sacrificados em inomináveis holocaustos pelo ideal. Porque as trevas, né, que são fortalecidas pelas nossas invigilâncias. O que é a treva, né? A treva é a ausência da luz, da clareza, da liberdade, da paz. Então, a dor, o sofrimento que é alimentado por nossa invigilância, pelo despeito, pela inveja de ver alguém feliz, de ver o outro bem,
todas essas energias contrárias, elas não querem. Incomoda ver o outro feliz. Quantas vezes... mas, poxa, por que eles fazem isso, minha gente? Vamos olhar para nós. Quantas vezes nós nos comparamos com o outro e desejamos ter aquilo que o outro tinha, de forma que chegamos a nos tornarmos infelizes porque o outro tinha e nós não? Quantas vezes isso aconteceu conosco? Na infância, na adolescência? Foi o que aprendemos. Então, por que não? Alguns levam mais a fundo isso. Acreditam nessa realidade material e se apegam nisso de tal forma que isso se transforma numa verdade. E perseguem aqueles que estão falando de amor. Não precisa nem estar falando de amor. Você está feliz? Pronto. Já tem alguém com inveja de você porque você está feliz. Você está sorrindo muito, está incomodando. Eu tinha uma pessoa dentro da minha família que eu sempre fui muito brincalhona. Então, só de eu estar sorrindo muito, brincando muito, ela já começava a falar: você não para de rir, não, é? Você está sempre rindo, você não para, não? Aí fica um pouco séria. Incomoda. Não estou dizendo que eu seja uma santa, não, hein, minha gente? É nessa ocasião, estou trazendo exemplos, né? Porém, foram perseguidos cruelmente, caluniados até serem sacrificados em inomináveis holocaustos pelo ideal. Mandela experimentou o cárcere e o abandono por quase 3 décadas, a fim de conseguir libertar seu povo. Além de não ser compreendido, aqui não está no livro, né? Eu que estou falando. Além de não ser compreendido pelos próprios familiares. Para com esse negócio, está trazendo problema para a nossa família. Você está cuidando dos outros e a família. Apesar de tuberculoso, Pasteur prosseguiu na caça dos bichinhos voadores, sofrendo sarcasmos de toda a ordem e abriu novos horizontes à ciência médica. Nunca houve exceção para os apóstolos do bem na terra para que a sociedade desfrutasse de comodidades e bem-estar. Houve a escravidão odienta e as guerras mortíferas. Faze a tua parte. O teu triunfo não será agora, como ocorreu com todos os mártires, heróis e idealistas. Insiste e dispõe-te a pagar com sorrisos os dardos da malquerença e da ingratidão. Tem uma coisa que eu faço muito, quer dizer, não faço tanto, eu deveria fazer mais, mas tenho me policiado no último mês a fazer muito. Então, eu estou falando já que eu faço muito, já me apropriei, né? 43 anos de existência estão para trás diante de um mês que eu já comecei a praticar, isso é o que conta. Mas o que eu tenho feito muito no último mês, inspirado muito na história da Irmã Dulce, nós tivemos a oportunidade de estar na Bahia e conhecer a história desse espírito incomparável. E ela tinha muita fragilidade física, muita debilidade orgânica, e ainda assim ela vivia por aí ajudando todas as pessoas, acolhendo os pobres. A Bahia, para quem tiver oportunidade de ir, ela é um estado um pouco desfavorecido em termos de desenvolvimento político, econômico, social. A situação de miséria é uma coisa que parece que vem crescendo muito ali naquele estado, né? E ela vivia uma vida mesmo com as suas questões e problemas de saúde sérios para ajudar os outros. E ela falava assim: quando eu for embora, lembre-se de olhar para todos eles e ver Jesus. Olhe para todos eles e sempre veja Jesus. Não esqueça de vê-los no semblante de Jesus. Ele está lá, na figura de cada um desses pobres. E eu saí de lá tocado com essa lição que o rapaz deu na hora, né? Que ele estava conversando com o grupo. E tenho tentado olhar para as pessoas de uma forma geral, independente de quem seja, e ver a imagem de Jesus. E sabe o que acontece? É como se uma luz acendesse no meu coração. E eu consigo diminuir até mesmo alguns momentos de revolta, de irritabilidade, de cansaço,
Antes de falar qualquer coisa, eu já começo a imaginar Jesus na figura daquela pessoa. Não precisa ser o pobre. Pode ser qualquer um. E tudo já começa a se modificar na estrutura física. Parece que uma anestesia magnética começa a funcionar no nosso corpo, modificando toda a estrutura do campo eletromagnético, de todas as nossas células, todos os nossos órgãos. E parece que uma luz se ilumina dentro da gente. Nada vence o amor, que é a força viva mais atuante do universo. Continua amando, mesmo desamado moralmente. Os anjos guardiães que zelam por ti e pelo destino da humanidade estão vigilantes e ativos ao teu lado. Eles não dormem. Eles nunca nos abandonam. Se precisarem sair para uma tarefa imediata, nós não estamos sós. Sempre há aqueles que estão prontos para nos socorrer a qualquer momento. Mas lembrando que precisamos nos conectar a eles. Invisíveis, mas não inoperantes. Confortam-te nas horas graves, estimulam-te ao prosseguimento e dão-te forças em nome do amigo crucificado, que ressuscitou para que sejas fiel até o fim. Então, meus amiguinhos, sobre o nosso título do nosso bate-papo de hoje, ser fiel até o fim, é ser fiel a Jesus, que quer dizer ser fiel ao amor. Sejamos fiel ao amor, porque Jesus se permitiu ser crucificado por nós para dar testemunho do amor e da imortalidade da alma, para que pudéssemos nos deparar, de fato, com a nossa verdadeira história de espíritos imortais rumo a um mundo de plenitude. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vou pedir agora, neste momento, que vocês fechem os olhinhos de vocês. Se alguém não pegou o seu copinho de água, vá pegar. Eu vou fechar agora a nossa página aqui. Vou interromper a nossa gravação.